É óbvio que dificilmente você vai acreditar em qualquer ação que venha por parte do Lula ou do Maduro. Quando vem dos dois, aí é que você fica com o pé atrás mesmo. Você está percebendo essa briga que está acontecendo entre Lula e Maduro, né? Ou seja, quase uma guerra declarada, uma ameaça do Maduro contra o Lula. Pois é, a gente está acompanhando em primeira mão, mas está levantando suspeitas. O que querem em virtude dessa discussão nesse momento agora? Porque o Lula, sinceramente, não é um arauto da pureza que vai criticar o Maduro, né, e as ações ditatoriais dele. Então, a gente está acompanhando o que está acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso editorial. Também um verdadeiro escândalo, né? Paira agora uma sombra negra sobre o Supremo Tribunal Federal. Uma matéria da revista Oeste trata da possibilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal estarem envolvidos no caso das vendas de sentenças. Olha só que coisa mais grave que fica agora, né, exposto segundo essa matéria. E a gente vai falar para você cada detalhe dessa situação. Tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante o seu comentário aqui no nosso canal. E vamos direto para a matéria. Olha lá. A Maria Aparecida, ela escreveu o seguinte: olha, Lula e Maduro estão armando para dar golpe no Brasil. Com essa briguinha combinada para ajudar o Lula a montar a Guarda Nacional do Lula, tirar todo o poder dos estados, ficar tudo nas mãos de Lula. Tudo cortina de fumaça. E faz muito sentido, né, o fato de que essa guarda bolivariana, essa Guarda Nacional que o Lula quer montar, está sendo alvo de críticas. O próprio Tarcísio de Freitas, numa entrevista, ele falou o absurdo que é uma pauta que não agrega em nada, que não ajuda em nada, mas o Lula está sedento desse poder do controle da pauta da segurança pública. Algo errado não está certo, né? Algo bom não vem dali. E dar mais poderes ao Lula não me parece algo sensato, não tenho dúvidas disso. Mas vamos lá. Pessoal, outra pauta que a gente vai falar com vocês é sobre o Alan dos Santos. Essa publicação aqui está viralizando, vários grupos de direita estão reproduzindo. O jornalista Alan dos Santos hoje é foragido nos Estados Unidos, né? Então ele é exilado nos Estados Unidos, foi embora, teve um pedido de deportação, o governo norte-americano se negou e ele está trabalhando de Uber lá. Olha só o nível do ódio que o pessoal da esquerda tem pela direita. Não faz sentido. O cara tá lá, o cara tem uma filha deficiente, o cara precisa trabalhar. Lá ele está respaldado pelos direitos, né, norte-americanos que simplesmente sabe, não entendem que não há crime contra ele, não aceitaram a extradição, que é o caso. Mas essa Ana Silva, né, publicou o seguinte: denunciei o Alan dos Santos na Uber dos Estados Unidos. A Uber aceitou e irá excluir o Alan dos Santos do aplicativo. O lugar do Alan dos Santos é preso por apoiar o Bolsonaro, mesmo depois do Bolsonaro e Michele Bolsonaro criarem 70 leis feministas. Procurem a respeito. Então, assim, o que nós temos hoje, sabe, é um ódio pessoal. Uma coisa, assim, bem insana, né? Então, você vê aqui que a pessoa, principalmente o pessoal de direita, ele é muito alvo de ações contra o patrimônio, né? Contra o patrimônio. As decisões que vêm são com multas altíssimas, as decisões dele no cancelamento, derruba o canal, corta as redes sociais, tira o direito de atuar, não, ele vai ser Uber, não tira. As pessoas de direita, na visão da esquerda, têm que morrer de fome, cara. Pra que isso, né? Que insanidade é essa? Vamos lá, matéria da CNN. Isso aqui é uma bomba, né? Vocês sabem que estourou um caso de investigação, né? Uma investigação sobre vendas de sentenças por desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do próprio STJ. E esse caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Vai ficar a cargo do Zanin, né? Fazer a primeira análise, tá, como relator do caso. Uma coisa chama atenção: nenhum dos desembargadores, né, está usando tornozeleira e nem está preso. Está só afastado e recebendo seu salário, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse amanhã. Simples assim. Isso chama muita atenção. Chama atenção devido ao fato que a gente está vendo muitas pessoas presas, né,
que tem direito à prisão domiciliar, entre outras questões, o direito não é nem observado, mas os desembargadores estão lá afastados, vão esperar a poeira baixar e logo, logo, ou essa turma volta ou no máximo se aposenta. É assim que funciona a regra do jogo, não tem tornezeleira, não tem nada disso. Mexeu com altíssimo escalão, né? Inclusive funcionários do STJ estão envolvidos nisso. Só que a bomba que a revista Oeste trouxe foi essa aqui, ó. Nome de ministro do STF é citado em investigação sobre venda de sentenças. Meu irmão, não foi informado qual é o ministro do STF, não foi exposto, mas foi uma matéria jornalística que diz que tem um nome citado. Nas mensagens que revelaram o esquema de venda de sentença, que envolve os desembargadores do Mato Grosso do Sul e ministros do Superior Tribunal de Justiça, há a citação do nome de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A identidade do magistrado foi mantida em sigilo. De acordo com o portal Platô BR, não existem provas concretas que confirmem a autenticidade da conexão entre os ministros e um dos integrantes da quadrilha. Todo esse sistema aqui foi descoberto através da morte de um advogado. Um advogado foi alvo de queima de arquivo, né? Então, mataram ele e o celular foi apreendido. Com o celular desse advogado estavam os acordos e as negociações de venda de sentença. E aí, a ramificação foi se espalhando, né? De repente descobriu que não era só juiz, tinha desembargador. De repente descobriu que não era só desembargador, tinha gente do STJ envolvido. E agora, essa matéria aqui diz que tem gente do Supremo Tribunal Federal envolvido também. Alguém aí acha que isso pode acontecer? Vamos lá, né, pessoal? Vamos falar agora do Marcel Van Hatten. Para mim, um cara, assim, uma figura ímpar da política brasileira. É um cara que eu tenho um carinho muito especial pelo trabalho dele. Acho um trabalho impecável, né? O trabalho do Marcel Van Hatten. Hoje é um investigado pelo Supremo Tribunal Federal por falas ditas em tribuna, mesmo estando sob o manto da imunidade parlamentar. E o Marcel Van Hatten é premiado em Taiwan como um dos políticos de maior destaque mundial. E merecido, tá? Então, salva de palmas para o Marcel Van Hatten, muito merecido. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, recebeu o prêmio eu não vou tentar ler isso aqui, né? 10 Outstanding Young Person. Eu achei que estava em mandarim isso aqui, tá em inglês, pô. Né? Da Junior Chamber International, tá? O qual reconhece os jovens entre 18 e 40. 18 e 40 é jovem, eu já não tô jovem mais não, tá? Já passou. Jovens entre 18 e 40, eu já passei dos 40, tá? Anos que causam impacto em suas áreas de atuação. Marcel Van Hatten é homenageado nesta sexta-feira em Taipei, localizado em Taiwan. O parlamentar ficou entre os 10 políticos de maior destaque no mundo, depois da votação pública online. A seleção abrangeu mais de 200 personalidades de 40 países na categoria Assuntos Políticos Legais ou Governamentais. Marcel Van Hatten, que é um cara de muita cultura, tá? Marcel Van Hatten é um cara que fala inglês, espanhol, acho que é alemão, tem uma outra língua aí que ele fala também. É um cara, é um cara assim, um catedrático, um cara sempre disposto a aprender mais e fazer um trabalho, né, cada vez mais ímpar para o povo brasileiro. Então, vale os votos que ganha. Isso é indiscutível, tá? Vale os votos que ganha. Matéria da revista Oeste, né? E não para de ficar cada vez mais sinistra a situação. Dino censura livros jurídicos por conteúdo misógino e homofóbico. Olha isso aqui. Pega a visão. Nessa sexta-feira, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ordenou a retirada de circulação de 4 livros jurídicos, né, publicados entre 2008 e 2009. Os livros continham conteúdo que o ministro considerou degradante contra pessoas LGBT e mulheres. A Dino afirmou que tais trechos violam a dignidade humana, mas negou que a ação seja censura. Se eu tenho uma pessoa que, através do entendimento dela, ela limita o que eu posso escrever numa obra. Que nome tem isso? Controle do Estado? Já sei, não vamos falar que é controle, que é censura. Vamos falar que é controle do Estado sobre a sua linha de raciocínio e a sua linha de pensamento.
Olha, qualquer fala que realmente possa ser configurada crime, como por exemplo, se eu chamar um sujeito de comunista, eu estou cometendo crime? Não. Por quê? Porque comunismo no Brasil não é crime. E se chamar um sujeito de nazista é cometer crime? Claro, nazismo no Brasil é crime. E se o cara chama de nazista, ele cometeu calúnia. Ele disse que eu sou uma figura que comete crimes. Então, já tem mecanismos jurídicos suficientes que punem aquele que extrapola os limites. O que é impressionante nessa história é que depende o livro, depende a interpretação e o entendimento do dito ministro. Depende disso. Afinal, gerou polêmica o Nicolas Ferreira alertando um livro, né, escrito pelo Fuad que continha cenas pornográficas. Uma criança de 13 anos. E esse livro não foi alvo de censura, não foi retirado, né? Não foi retirado, para que, caso o trecho seja retirado, ele pode voltar a ter circulação. Nada disso. Então, assim, a gente entra numa seara muito perigosa. Quem vai te dizer que você pode falar ou não? Para mim, tem cara, tem jeito, tem cheiro, tem gosto, tem tudo de censura. Mas eles dizem que não é censura. Por mim, tudo bem, né? Matéria do Gazeta do Povo. Lira e, cara, isso aqui, num país sério, nunca seria divulgado dessa maneira. Mas nunca. Lira confirma que o PT pediu vaga no TCU em troca de apoio ao algoz de Dilma. Vocês entendem uma coisa dessa? É abertamente o presidente da Câmara dos Deputados falando, não, nós fizemos um toma lá da cá. Ou seja, trocaram o voto não em prol da necessidade pública e do interesse público. Trocaram votos em troca de cargo. É simples assim. Fiz uma negociação em troca de cargos. Eu ganho a minha presidência, o meu aliado, em troca eles ganham uma vaga, né, no Tribunal de Contas da União. Cara, assim, e o povo fica onde nessa, né? Fica onde nessa? O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, confirmou nessa semana que o PT condicionou o apoio à candidatura de Hugo Mota, que é do Republicanos, à presidência da Casa em troca de uma futura vaga no Tribunal de Contas da União. O Hugo Mota foi um dos algozes do ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, no processo de impeachment de 2016 e era visto por alguns parlamentares, como Elmar Nascimento da União Brasil, como um possível entrave para o partido apoiá-lo. Até mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou ser convencido por Lira para deixar este fato no passado. Tomara que ele volte às origens, né? Tomara que ele repita o Cunha, né? Tomara. Mas pode ganhar e não levar? Pois é. O toma lá da cá, o acordão, a treta, foi no sentido de eu voto em você, você me dá o cargo que eu quero. Beleza. Foi feito o acordo, assumiram o compromisso, mas o Centrão falou, vocês fizeram um acordo? Tudo bem. Se você mandar alguém que a gente é contra, a gente veta. A gente barra você. O Centrão alerta ao PT que eventual indicação de Gleisi ao Tribunal de Contas da União não passa. Pois é, vamos barrar. A liderança do Centrão alertaram caciques do PT que uma eventual indicação da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, para uma vaga no Tribunal de Contas da União não passaria no plenário da Câmara. Como a coluna do Igor Gadelha noticiou na terça-feira, o PT negociou, entre outros cargos, tá? A troca de apoio da sigla a Hugo Mota, que é do Republicanos, na disputa pelo comando da Câmara. Cara, rolou muita coisa. O Elmar Nascimento ficou revoltado com o Lira, sentiu uma traição do Lira, né? O candidato que foi escolhido pelo PT já odiou o PT, então é um cara que, sabe, se precisar tocar um impeachment no PT, ele liga o foda-se e vai de olhos fechados, que não tá nem esquentando com isso. O jogo tá começando a ficar interessante. Calma, o jogo tá começando a ficar interessante. Vamos lá. O
Bolsonaro fez uma publicação para ironizar o governo do PT também, tá? O governo Lula. O dólar alcança 5,83, mas é tudo relativo nessa democracia inabalável. E aí, ele cita aqui, né, a senhorita Simone Tebet, né, que diz o seguinte: o dólar passa de R$5 hoje, por quê? Porque nós temos instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores, né? Isso em 2022. E hoje, senhora Tebet, qual é o argumento, né? Eu vou ser sincero para vocês. Estou sentindo falta do Bolsonaro no poder. Na época do Bolsonaro, a economia estava fluindo. Na época do Bolsonaro e Paulo Guedes, rolou pandemia, rolou guerra na Ucrânia, onde os preços subiram, e eu reclamei do preço alto na época do Bolsonaro. Mas a galera tava com grana para comprar, tá? O preço subiu é porque tava faltando coisa para comprar, porque dinheiro o povo tinha. Eu lembro, eu tava em São Paulo e o negócio era assim, construção à torta e à direita. Na época eu fui construir em São Paulo, procurei gente para construir e o negócio era assim, meu irmão. Ó, se você quiser construir, tudo bem, só posso fazer sua obra daqui 90 dias, em plena pandemia. Não, só posso iniciar a sua obra daqui tantos dias, porque estava todo mundo lotado, abarrotado de serviço. Hoje, senta e chora, porque hoje está todo mundo matando cachorro a grito para fazer o serviço, né? Vamos lá, pessoal. Bancada da bala busca Lira para tentar barrar a PEC da segurança de Lula. Pensa numa doideira essa PEC da segurança. Eu já falei para vocês, só países autoritários que têm toda a segurança pública centralizada na mão do presidente. Isso não existe. Isso é insano, né? Após o presidente Lula apresentar a PEC da segurança aos governadores na quinta-feira, deputados da chamada Bancada da Bala se articulam para tentar barrar o avanço da proposta. A Coluna e Igor Gadelha, membros da Frente Parlamentar da Segurança Pública, disseram que, na próxima semana, vão conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a PEC. A ideia dos parlamentares da Bancada da Bala é fazer audiências públicas e até novas convocações do ministro da Justiça para falar sobre a proposta. O presidente da frente, o deputado Alberto Fraga, que é do PE do Distrito Federal, disse à Coluna que, apesar de ter se reunido com governadores, o governo ainda não quis ouvir a opinião da Bancada da Bala sobre a PEC. O Lula odeia a Bancada da Bala, né? O Lula odeia qualquer um que tenha o interesse de se defender, é simples assim, né? O interesse total do governo Lula é que ele tem o poder de tudo, né? De tudo. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa discutir aqui. Reeleição do Lula, será que vai acontecer ou não? Tem uma ala do PT que diz que o Lula vai desistir. Uma ala do PT que diz que não, ele vai arregar, vai entregar os pontos. Em crise, pós-eleição, ou seja, foi destruído, né? Uma salva de palmas, é de aplaudir de pé, irmão. Né? Em crise pós-eleição, o PT foi varrido do mapa quase, o PT vê Lula como a única opção para 2026. Ou seja, uma ala do partido fala, meu Deus, mas não tem outra solução. Ou o Lula tenta para ganhar, porque a única figura que ainda tem alguma relevância do PT é o Lula, né? E toma, né, caso uma eventual desistência ocorra, como um verdadeiro tsunami, ou seja, o fim total. A esquerda, há uma teoria da conspiração, não tão teoria, porque já está em prática, que o Zé Dirceu está sendo liberado para o Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para assumir o lugar do Lula, ou seja, vai ter uma figura do PT que vai assumir, né, esse título, né, de pai dos pobres e líder da esquerda. Mas o Zé Dirceu não é tão querido assim dentro da esquerda não, viu, gente? Eles falam que ele é muito centrão para ser esquerda. Sei não, ele é radical na minha visão, bem radical. O Tarcísio de Freitas, por sua vez, né, falou sobre a PEC da segurança do Lula. Disse que não resolve a criminalidade, não resolve nada. Achei a fala do Tarcísio xoxa, achei fraca. Ele deveria ter ido direto ao ponto, dito que isso é um absurdo, viola totalmente, né, as prerrogativas dos estados, viola todo o trabalho feito pela segurança pública até agora. Lula foi ironizar o Caiado, parece que não tem noção nenhuma de Brasil,
não conhece que o Brasil está apresentando apresentando índices péssimos da segurança pública, principalmente nos governos do PT. E aqui em Goiás, sem sombra de dúvidas, a segurança está sendo uma das principais vitrines do Ronaldo Caiado. Então mostra que o Lula não tem conexão nenhuma, né? Noção nenhuma da realidade. Por outro lado, o Tarcísio de Freitas vem fazendo um trabalho interessante dentro da segurança pública, em especial com o trabalho do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança, vem fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito adequado dentro de São Paulo, né, no combate à criminalidade. E a criminalidade não gosta dele. O simples fato de bandido não gostar dele já é um ponto positivo. Simples assim, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. A gente está preparando mais um editorial filé para vocês. Daqui a pouquinho a gente já posta para vocês. Até às 9 horas. Abraço.